Fala, mano, tudo bem, galera? Então, na nossa revisão a gente vai entender um pouquinho, né, vai ser bem rápido e vamos entender um pouco dos conceitos do que foi o socialismo científico, o que foi o pensamento marxista, tá? É o que vai cair na nossa avaliação, tá? Fiquem tranquilos que o conteúdo vai ser bem leve e bem prático para vocês. Vamos lá, galera. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um dos filósofos, né, de alemão que surgiu na Revolução Industrial, que procurou promover a filosofia além do campo teórico. O que a gente entende sobre isso? Karl Marx ele procurou promover que a filosofia pudesse adentrar no campo da prática, no campo social, no campo da política. Para Karl Marx, a filosofia ela deveria fazer parte do campo político para poder fazer mudanças na vida daquela sociedade. Se a filosofia não fosse para poder fazer mudança, se não fosse para a filosofia adentrar, se não fosse para poder acontecer a praxis, né? E a praxis para Karl Marx é essa mudança consciente da população, é essa reflexão sobre a qual a gente tem do nosso campo, né? do nosso estar, né? da classe que a gente ocupa naquela sociedade. Para Marx já não valeria a filosofia. Então a filosofia marxista ela tende, né, ela ter essa questão revolucionária, né, ela parte por esse campo da revolução por promover a reflexão além da teoria. Marx ele foi um dos filósofos que procurou promover a questão da luta, não promover, mas refletir sobre a questão das lutas de classe. As lutas de classe nada mais foi do que esse entendimento de que as classes operárias e as burguesas viviam numa desigualdade muito grande e precisava ser combatido. E isso acontecia através do capitalismo. Tá? Então, pessoal, na concepção socialista científica, todas essas noções e teorias seriam fundamentadas para que a sociedade superasse o capitalismo e a supremacia da classe burguesa, que se fortaleceu bastante nas revoltas de então. Vejamos então alguns desses conceitos socialistas. Galera, a gente falou sobre alguns desses conceitos socialistas nas aulas do Zoom. Vamos relembrar alguns desses conceitos agora, não vou pedir para que vocês lembrem todos, óbvio que não, que eu quero que vocês entendam. Vamos falar sobre um pouco do modo de produção, meios de produção e a luta de classes, além da gente falar um pouquinho sobre a questão da alienação. O modo de produção é a forma como uma sociedade produz aquilo de que precisa para sobreviver. Os meios de produção é tudo aquilo que é utilizado para a produção de determinado produto, de determinada mercadoria. Exemplo, as máquinas usadas para a produção de tecidos são meios de produção. Luta de classes. A superação e o esgotamento do sistema capitalista só poderiam ocorrer com a luta de classes. O trabalhador insatisfeito com o capitalismo, em certo momento, se rebela e promove ações para tentar derrubar o sistema. Cada evento da história pôs classes ou camadas sociais em disputa pelo espaço político e econômico, sempre havendo aquela que controlava a produção e a que era explorada para produzir. Então, um desses conceitos de Marx com relação à luta de classes é que existem sempre camadas superiores e inferiores dentro de uma determinada sociedade. E aí a sua filosofia, a sua filosofia marxista vem para poder propor acabar com isso. Nessa questão, na Revolução Industrial, foi um dos momentos onde Marx viveu, então ele escreveu sobre essa questão dessa exploração da burguesia diante do proletariado. A alienação, galera, é a incapacidade por parte da classe trabalhadora de identificar a relação entre o que vive e a situação a qual está submetida e a desigualdade na distribuição dos meios de produção. A alienação permite a reprodução das ideias das classes dominantes e estas alienam. É um ciclo que quase inquebrável, no qual o sujeito é alienado pela ideologia e alienado não identifica a ideologia que impede de perceber a exploração. Para poder resumir, a alienação nada mais é a falta de percepção que o trabalhador naquela época e até mesmo hoje deixa de ter diante da sua, diante do seu lugar na classe onde ele vive. Alguns trabalhadores sobrevivem apenas. Mas então essa alienação faz com que as pessoas deixem de entender a sua posição social, a sua importância. Então propõe reproduzir as ideologias que a burguesia geralmente promove, ou então que geralmente detém. As mídias, a burguesia tende a ter controle sobre a vida do trabalhador, além da exploração trabalhar, mas também nas questões de mídia, de sociedade, nas decisões políticas, entre outros.
Com o propósito de entender a dinâmica do sistema capitalista e posteriormente modificá-lo, Marx produziu obras de filosofia e economia. Vale salientar que a sua preocupação não era apenas contribuir para o desenvolvimento da ciência, mas anunciar alternativas modificadoras nos âmbitos político, social e econômico. E aí, galera, a gente entende que as teorias marxistas não foram só escritas para as pessoas de alto porte acadêmico, de pessoas de alto escalão, mas também para o proletariado, para que as pessoas pudessem ler e tomar consciência daquilo que estava acontecendo. A gente entende, galera, que as concepções, os pensamentos marxistas, eles trouxeram até hoje reflexões, e obras, e enfim, estruturaram países, como pedi para vocês poderem pesquisarem, países que ainda até hoje trabalham com o sistema socialista. A gente entende que a filosofia marxista ela propôs algo muito além do que o esperado, e até hoje os estudos sociais que Marx propôs naquela época são trabalhados até hoje. Marx foi um dos fundadores do que a gente conhece sobre o que é a sociologia, o estudo científico da sociologia foi através da filosofia marxista. Um dos conceitos socialistas, galera, que a gente também falou durante as nossas aulas do Zoom foi a questão do mais-valia. E a mais-valia nada mais é, galera, que, traduzindo para vocês uma frase importante que Marx falou, se o trabalhador tudo produz, ao trabalhador tudo pertence. Então, para Marx, na questão, no conceito da prática, se o trabalhador produzia um carro, ele deveria ter um carro. Se o trabalhador produzia um celular, ele também deveria ter um celular. E ainda até hoje não é dessa forma que funciona. Inúmeros trabalhadores, de subtrabalhos, empresas pequenas, ou até mesmo empresas de grandes portes, de indústrias, eles tendem a não ter aquilo que eles fabricam. Então essa era uma crítica de suma, relevância para Marx, para que o trabalhador pudesse ter aquilo que ele produzia e não fosse só uma coisa particular que a burguesia deveria ter, deveria ser partilhado com todos aqueles que participavam do seu desenvolvimento.